Mudança social. As transformações são um tema importante para a sociologia, uma vez que a origem da sociologia está relacionada a entender e analisar as crises pós-Revolução Francesa e Revolução Industrial que provocaram inúmeras e profundas mudanças sociais. As sociedades elas não são estáticas, elas mudam e suas instituições juntamente com elas. Nesse sentido, muitos pensadores vão buscar compreender quais os principais aspectos que levam uma sociedade para a mudança social. Lá entre os clássicos da sociologia, nós temos Auguste Comte, que vai dizer que a mudança social ela está associada diretamente ao progresso. Um progresso que deve estar condicionado à manutenção social. É o nosso já conhecido ordem e progresso, uma postura bastante conservadora que admite a mudança, porém uma mudança que não altere profundamente a ordem social vigente. Seria nem restauração, nem revolução. Não vamos voltar a uma situação anterior, que já foi superada, porém não vamos desejar uma sociedade muito diferente dessa que nós estamos vivendo. Por outro lado, a gente tem em Karl Marx o conceito, a noção já de revolução. E uma revolução que é liderada por uma classe social, que vai representar a maioria dos interesses da sociedade. É a maior parte da sociedade, é a única capaz de trazer em si os interesses de libertação para todos. É o seu já conhecido conceito de luta de classes. E dentro do sistema capitalista, a classe responsável por esta revolução seria o proletariado. E a classe dominante seriam os burgueses ou os capitalistas. Essa revolução ela vai provocar profundas transformações, porém, elas sempre trazem em si algo do passado. É sempre um processo de continuidade e ruptura. A revolução rompe, mas de uma certa maneira eu tenho continuidade de algo que já foi dado na condição passada. Temos ainda Émile Durkheim. Você pode retomar a aula Solidariedade Social e Divisão Social do Trabalho para entender um pouquinho como Durkheim vai abordar a mudança social em que as sociedades do tipo solidariedade mecânica vão passar para solidariedade orgânica, sempre também num processo de evolução. E também um outro clássico da sociologia que é o Max Weber, que trabalha com os tipos de ação ideal e os tipos de dominação. Então, ele vai propor que uma sociedade que tem o tipo de ação afetiva e uma dominação tradicional deve chegar, então, às formas de ação racional vinculada a fins e a dominação do tipo burocrática. Porém, esses pensadores eles estão focados no seu tempo. E como é que nós vamos explicar a questão do pós-Segunda Guerra Mundial, onde eu tenho um mundo totalmente dividido, um mundo em partes destruído por conta da guerra, os países que estavam diretamente no confronto, mas nós temos um cenário mais ou menos assim. Como nós vamos entender esse cenário pós-Segunda Guerra Mundial, com diferenças profundas entre as sociedades, a ponto de ser necessário a criação de conceitos como desenvolvimento e subdesenvolvimento? Então, vão existir teorias que vão justificar esta divisão entre os países e a partir, sim, do pensamento de Durkheim e de Weber, que propõe que existe uma sociedade que está em um estágio mais avançado e que deve, de alguma maneira, levar este avanço para os outros. Os países subdesenvolvidos deveriam, de alguma maneira, alcançar esse estágio de desenvolvimento chamado moderno. Eu deveria sair desta condição tradicional para alcançar um estágio moderno de desenvolvimento. E o que caracteriza esse estágio moderno de desenvolvimento seria o comportamento das pessoas, o comportamento desta sociedade justifica a sua própria condição. A sociedade ela é desenvolvida porque as pessoas internalizaram características modernas. E as pessoas são subdesenvolvidas porque trazem em si características
tradicionais e que precisam internalizar essa característica moderna. Então, ele estaria associado à noção de comportamento dos indivíduos. Você concorda com essa teoria? Para muitos críticos, ela é considerada etnocêntrica. E o etnocentrismo ele é um conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo, portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. Os críticos vão dizer que essa noção de que eu tenho um comportamento tradicional ou um comportamento moderno e que eu preciso de um estágio de modernização para poder chegar a esta condição, eles vão dizer que é etnocêntrico. É se colocar como centro de tudo, dizer que você é mais importante e que as sociedades e as culturas que não são como você, um dia deverão ser e seguir os seus passos. Então, o que é que eles vão propor na sua teoria, que é uma crítica a esse tipo de teoria? Eles analisaram os documentos, especialmente da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da Organização das Nações Unidas, que vai analisar esta questão de subdesenvolvimento e desenvolvimento por viés do nosso velho e clássico sistema colonial. Você se lembra? É a questão da colônia que sempre vai exportar matéria-primas, insumos, produtos manufaturados mais primários e vai importar produtos industrializados. Ocorre que com a independência, essa dominação econômica ela vai persistir, a dominação da metrópole, e ela vai prejudicar o desenvolvimento autônomo dos países que agora são independentes. E alguns sociólogos vão ainda afirmar que, como se não bastasse toda esta dominação, ainda vai existir uma dominação da metrópole sobre a colônia de ordem política, a fim de que este país, esta sociedade, ela fique sujeita à exploração por parte dos países mais centrais. E as diferenças existentes dentro do mesmo grupo de países? Como é que eu vou justificar as diferenças que existem aqui dentro desses países que saíram desta condição de colônia para países independentes e são classificados como subdesenvolvidos? E temos, dentro deste grupo, os países pobres e os países em desenvolvimento. Como é que a CEPAL, como é que os sociólogos que partem desse princípio, dessa teoria, vão justificar essa diferenciação, então, dentro deste grupo? Eles vão justificar que existe esse grupo de países em desenvolvimento, que justamente foram os países que passaram por um processo crescente de industrialização. Os produtos que antes eram exportados aqui, agora eles vão passar a ser produzidos nesses países. Por quê? Porque esses países possuem uma mão de obra barata e abundante, eles possuem proximidade em relação à matéria-prima, eu não preciso mais pagar transporte para levar essa matéria-prima desses países até a metrópole, é muito mais fácil produzir aqui mesmo, muito mais barato. E esses países também vão propor incentivos fiscais, até mesmo para ajudar na instalação dessas grandes fábricas. Resumindo, eles fazem isso porque aqui é mais barato produzir. Só que esse tipo de processo de industrialização, ele não vai promover a independência desses países, pelo contrário, ele vai provocar uma dependência da tecnologia desses países e trazem para esses países em desenvolvimento a questão da exploração da força de trabalho. Ou seja, embora aparentemente uma iniciativa boa desses países mais centrais em investirem e industrializarem os países mais periféricos, ele traz em si camuflado a questão da contínua exploração e também agora da exploração da força de trabalho.